Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre defensores de direitos humanos. Mas calma lá, não estamos falando de mim, a gente está falando de todos os defensores. E para isso, nada melhor do que quem tem lugar de fala para tanto. E nós estamos hoje com a professora Natasha Donadon para discutir a temática. Então, sai com a gente, acompanha o canal para a gente poder tratar sobre o assunto. Olá, meus amigos. Eu sou o Carlos Almeida Filho e estou aqui para poder tratar de uma demanda que é bastante recorrente no canal. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar já aí no link, no link não, na verdade, no comentário, na descrição do nosso vídeo, o vencedor do sorteio, porque teve uma turma que acompanhou até o final do canal e só poderia participar do sorteio do meu livro, o vencedor. Eu vou dar um alô depois, no nome do vencedor, e depois você que vai ser selecionado, porque eu já falei com as pessoas, já vai passar os dados para que eu possa entregar o seu livro. Como eu sei que é daqui de Manaus, eu posso entregar. Eu estava com medo que fosse lá, por exemplo, lá de Irunepé. Aí eu tinha que ir até lá. Teria. Mas não. Hoje nós vamos falar sobre defensores de direitos humanos. E nada melhor do que chamar quem entende do assunto. E hoje nós estamos com a professora Natasha Donadon. Professora Natasha, se apresenta para o pessoal do canal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Natasha Donadon, sou professora de Direitos Humanos, Direito Constitucional e Administrativo, sou advogada e tenho uma linha de pesquisa voltada na pós-graduação, no meu doutorado em Direito, a respeito dos defensores de direitos humanos e tive a honra de ser convidado pelo Dr. Carlos Almeida para a gente falar um pouquinho de maneira clara, simples e objetiva a respeito desse tema tão importante. E o pior de tudo, professora, é que tem gente que não acha, mas a gente vai deixar isso para o final. Porque, efetivamente, tem um pessoal aí que milita contra direitos humanos e principalmente contra os defensores de direitos humanos. E eu acho que a parada aí é meio que nem o Dorico Paraguaçu, mas com as devidas proporções, né? Então, mutatis mutandis, todo mundo é do contra até levar uma beirada. Neste caso, todo mundo é contra os direitos humanos até tomar uma paulada. E aí, logo vem a questão dos meus direitos. Começa, por exemplo, com esse pessoal, e a gente vai deixar para falar sobre isso no final, que estão aí pleiteando até ainda. Que loucura sobre queremos AI-5. Sem comentários. Sem comentários. Para a gente poder começar, professora, para o pessoal que nos acompanha, o que são direitos humanos? Bom, doutor, os direitos humanos, o próprio nome já é autoexplicativo. São direitos básicos e não básicos, ou seja, todos os direitos necessários para que nós tenhamos um mínimo de dignidade. A dignidade, ela é intrínseca à vida humana, é isso que nos faz diferente dos objetos, das coisas. Todo ser humano é dotado de dignidade, todo ser humano é dotado de direitos humanos, só que esses direitos, eles advêm de um âmbito natural, todos nós nascemos com direitos, entretanto, precisamos positivá-los, precisamos reconhecer a legislação interna do país, nos tratados internacionais sobre os direitos humanos, para que, a partir da evolução da sociedade, esses novos direitos sejam incorporados para satisfazer as nossas necessidades. Aqui, com todo cuidado, não é mansplaining, por conta da preocupação que temos pessoas diversificadas que acompanham o nosso canal. Exatamente. E nós que somos da área jurídica, nós temos um jargão, nós somos viciados em falar sobre ele. E aí, direito positivado é aquele que está na lei. E é muito importante comentar isso porque dentro do ordenamento jurídico onde a gente vive, olha lá o juridiquês de novo, dentro do nosso conjunto de leis e regras que vivemos aqui no Brasil, existem aquelas que estão dentro de nossa esfera constitucional. Mas não é em todo lugar que isso acontece. Até porque, no mundo gigantesco que nós temos, o que é considerado como direito humano, como sendo algo intrínseco ao indivíduo, pode não ser em outro local. Exatamente. Veja, por exemplo, as diferenças entre homens e mulheres que existem entre tantos países no mundo. E a grande preocupação que temos com relação à discussão dessa temática é porque, se algo tão fundamental para o ser humano, para a pessoa, ainda não é compreendido, o quanto isso torna prejudicial a nossa existência de forma pacífica em nossa sociedade. E quem carrega essa responsabilidade nas costas é efetivamente quem é justamente defensor desses direitos humanos. Professora, eu observei aqui no seu currículo Lattes, se a professora autorizar depois eu boto aí o link para vocês, mas em todo caso o Lattes é para todo mundo, que a pesquisa é justamente quem são defensores e defensoras de direitos humanos, que é justamente o nosso tema de hoje. Professora, quem são os defensores e defensoras de direitos humanos?
Doutor, os defensores e defensoras de direitos humanos são as pessoas, qualquer indivíduo, qualquer pessoa física que atue individualmente ou em associação, em organização, em conjunto, voltado para proteger uma certa categoria de direitos humanos ou até mesmo direitos em âmbito geral. Então, essas pessoas nem precisam sequer se autodenominar defensores de direitos humanos. Há quem pense que os defensores de direitos humanos são funcionários públicos, servidores, agentes do Estado. Não, esses também são, inclusive, o nosso professor e doutor Carlos Almeida é um defensor público e defensor de direitos humanos, mas essa não é uma característica necessária para você ser intitulado, reconhecido pelo Estado brasileiro, sujeito às políticas de proteção para defensores de direitos humanos. Você sequer precisa acreditar ou até mesmo professar que você é um defensor. Basta você se dedicar à atividade de defensor de direitos humanos. Esse conceito, essas informações que eu estou compartilhando com vocês, elas estão positivadas, estão expressas, escritas em tratados internacionais, é o próprio entendimento do nosso sistema interamericano de proteção de direitos humanos, que é um sistema internacional, é um nível internacional de proteção. E aqui fazendo um parênteses para esclarecer isso para vocês. Nós temos níveis de proteção para direitos humanos porque nós entendemos que os estados internamente, os países internamente, eles costumeiramente falham. É comum que eles falhem nessa missão de tutelar, de proteger os direitos humanos. E para isso, logo após, quando foi consolidada o fim da Segunda Guerra Mundial, que é o nosso principal e mais importante exemplo de atrocidades que a própria raça humana é capaz de cometer contra outras pessoas, contra outras categorias de pessoas, representa para a gente. Então, a partir desse momento histórico, nós viabilizamos, encontramos a necessidade de criar um nível internacional de proteção, onde os países se reúnem e colaboram com esse propósito. Então, o sistema interamericano é um sistema que engloba os países das Américas e o Brasil está submetido a esse sistema. E ele consolida esse entendimento que o defensor de direitos humanos é qualquer pessoa que se dedique à prática de proteger uma categoria de minorias, de vulneráveis ou até mesmo direitos humanos em geral. Então, eu me reconheço como uma defensora de direitos humanos, o professor também, com certeza, se reconhece como um defensor de direitos humanos. Muito obrigado, professora. E assim, é bom destacar que não é que seja necessário efetivamente ações em concreto. Sim. Até o ministrar de defesa em direitos caminha nesse sentido, correto, professora? Corretamente. Então, assim, algum pesquisador, um professor, alguém que trabalha academicamente, também é considerado defensor de direitos humanos? Também é considerado. Qualquer pessoa que professa, que defende, porque tem várias maneiras de você defender direitos humanos. Você pode atuar nessa via mais dos bastidores, como eu me reconheço atuar, pesquisando, estando na academia, compartilhando, difundindo informação de maneira democrática, que esse é o propósito do canal do doutor, e há pessoas que estão na linha de frente mesmo, dando a cara a tapa, reivindicando, manifestando, entrando com ações, tomando atitudes mais concretas para defender principalmente os mais vulneráveis. Por exemplo, as pessoas negras, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros vários exemplos que a gente pode citar. A comunidade LGBTQIA+, também, que é um grupo que sofre muita violência no Estado brasileiro. Nessa questão, então, já que a gente está falando de quem pesquisa, quem difunde, quem estimula as pessoas a então serem defensoras de direitos humanos, eu posso considerar, então, a nossa magnífica professora Silvia Loureiro como sendo uma defensora de direitos humanos? Com certeza. Minha professora do coração. Vamos fazer uma descrição da professora, então? A professora Silvia Loureiro é uma professora doutora, titular da Universidade do Estado do Amazonas. A tese dela de doutorado foi considerada a melhor tese pela CAPES do Brasil. Ela é uma professora incrível, sensacional e uma defensora de direitos humanos. Ela ministra essas disciplinas tanto na graduação como no mestrado em Direito da UEA, e ela, inclusive, pertence a um grupo minoritário, a grupos minoritários e vulneráveis. É mulher e uma mulher com deficiência visual. Eu vou aproveitar também o gancho que a professora deu a respeito disso, falando que o Brasil se insere nessa sistemática de defesa interamericana de direitos humanos, e nós temos um exemplo de uma defensora de direitos humanos de renome
nacional, na verdade, e internacional, que tem chamado a atenção internacional. Já tem um tempo no Brasil, que foi o caso, por exemplo, de Dorothy Stang, não é verdade, professora? Verdade. Dorothy Stang foi assassinada, é uma vítima, né, da violência que é perpetrada contra os defensores de direitos humanos. Esta era ativista das causas ambientais voltadas pelas disputas por terras, principalmente para aqueles grupos mais economicamente desfavorecidos, que são atingidos pelos grandes empreendimentos do Estado, como barragens, os grileiros, né, os agricultores. Então, esse grupo de pessoas se encontra desprovido de terras, tendo em vista essa má distribuição e exploração do capital que o Estado, infelizmente, dá mais ênfase, dá mais importância do que exatamente as causas ambientais e a atividade dessas pessoas nas terras, em áreas rurais. A gente traduz, às vezes, o juridiquês para o amazonês. Sim. E o papai, ele está sempre fazendo isso, e quer querer, quer não, isso estimula a gente. Então, eu e meus irmãos, a gente acaba falando o mesmo linguajar. Aí, um dia desse, ele estava dizendo que eu era macaco prego. Aí, para quem está acompanhando de fora do estado do Amazonas, macaco prego é um bicho inquieto. E por que a gente não se aquieta em vendo, aí, às vezes, a injustiça que acontece nos outros? Mas, na verdade, esse é o motor que move, por exemplo, a professora Silvia, é o que move Dorothy Stang, é o que moveu vários outros defensores Brasil afora. No meu caso, é minha obrigação. Eu peguei e fiz isso por uma opção de vida, mas isso não é efetivamente nenhum mérito, é apenas munus mesmo, é a obrigação do meu ofício. Mas, na verdade, o fato de ser inquieto ou não é o que acaba motivando pessoas que saem do marasmo e veem irregularidades e acabam se movendo à defesa dos outros, porque, na verdade, ela acaba defendendo a si mesma. Quem fala isso é Rudolf von Ehring. Ele falava que a luta pelo direito não é uma obrigação do ser humano para com os outros, é inclusive uma obrigação para consigo mesmo. É uma necessidade. Exatamente, porque se o ser humano não consegue defender a si mesmo, ou, melhor dizendo, se ele não consegue defender aos outros, quando mais a si mesmo. Com relação a essa situação, professora, tem uma coisa muito curiosa acontecendo, né? Porque nós temos exemplos, muitos, inclusive, em nível internacional. A professora me deu até o exemplo aqui de Nelson Mandela. E assim, eu acho que a gente passar dessa curiosidade, o caso de Mandela é emblemático há tanto, não é verdade, professora? E é bom até lembrar, porque tem gente que efetivamente nem o conhece. Na verdade, antes da gente falar de Mandela mesmo, a professora fala sobre a discussão a respeito do fortalecimento do sistema de defesa de direitos humanos no pós-guerra. Mas o que é curioso, o que me deixa muito espantado, é que nós temos uma quantidade enorme de pessoas de todos os estamentos sociais e de conhecimento que simplesmente ignoram o que foi aquilo. E isso me deixa espantado, porque se você não conhece a história, você está tendendo a repeti-la. Então, nós temos, nessa era da comunicação, né? A gente está falando aqui via YouTube, então quem vai estar acompanhando isso vai estar acompanhando no celular, no tablet, na televisão, onde quer que seja. Ou seja, através de um dispositivo de comunicação de informação. Mas, paradoxalmente, na era da informação, o que tem de desinformação não é brincadeira. E nós estamos lidando com esse problema hoje. Esse enfrentamento do tratamento das Big Techs tem trazendo consequências que têm refletido em nossa própria vida. Porque o que tem aparecido é uma quantidade gigantesca de pessoas que simplesmente ignora de onde nós viemos. Até porque há uma historicidade essencial nos direitos humanos. Direitos humanos não surgem do nada. Eles têm uma razão de existir e a professora fincou uma das razões disso, para tanto, que é justamente o horror que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não que as outras guerras que tenham acontecido e ainda continuam acontecendo no mundo afora não sejam dramáticas e perigosas e sejam tão violadoras das questões mais fundamentais. Por exemplo, que ainda tem acontecido aí, já tem um ano, na Ucrânia versus a Rússia. A Rússia. Onde exemplos dos mais diversos de violações a direitos humanos têm acontecido. Mas quando você estoura uma bomba nuclear, quando você faz experimentos de eugenia, quando você faz tortura em pessoas vivas, quando você faz dissecação, quando você promove pogroms, aí se chegou a um ponto onde a humanidade mostrou o que de pior podia acontecer. E para evitar que isso aconteça, então o mais básico foi erigido. E a defesa fundamental de direitos humanos e a proteção é para proteger justamente a você, é para proteger a qualquer um. Porque o que o estamento mundial,
que precisa necessariamente ser observada por demais países que nos integramos no nosso mundo têm, é a necessidade de reconhecer que o direito à vida humana, enquanto vida humana, é essencial. Só que o grande problema é a relativização. É a relativização. E hoje nós estamos nessa irracionalidade acontecendo. A senhora tem percebido isso em sala de aula, professora? Demais. Eu acredito que a arma mais poderosa para que a gente possa enfrentar esse problema é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Dedicando um pouquinho do nosso tempo para difundir, para divulgar a informação, compartilhar para qualquer tipo de pessoa através de ferramentas acessíveis. Hoje a internet nos permite, nos viabiliza isso. Então, você que está assistindo esse canal, que conseguiu adquirir, absorver um pouquinho de informação, divulgue essa informação, compartilhe esse vídeo, conversa com seus amigos, converse com seus colegas. Em sala de aula, eu busco sempre reproduzir de maneira clara, de maneira didática e também concreta, citando exemplos que nós enfrentamos aqui no Estado brasileiro, para que os alunos entendam e não analisem as circunstâncias a partir da sua realidade. Porque é impossível você falar de direitos humanos a partir da sua realidade. Direitos da pessoa humana. E as pessoas humanas, elas pertencem a várias categorias, a minorias, grupos vulneráveis, como eu acabei de citar. E é exatamente essa a razão de existir essa categoria de defensores de direitos humanos. Como o professor falou, o professor doutor falou, direitos humanos, eles não surgem do nada. Eles são reconhecidos porque uma violação antecedeu esse reconhecimento. Você não reclama, você não professa um inconformismo, um incômodo, se ele não existe. Então, para você exigir algo, é porque você tem uma necessidade. Então, as violações que diariamente as pessoas sofrem, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, fizeram com que surgissem esses grupos que se autotitulam como defensores de direitos humanos, para que nós possamos, de fato, exigir dos responsáveis, principalmente o Estado brasileiro, mas também particulares. E esse é um ponto importante. Não achem que tudo é dever do Estado, que o Estado é responsável por tudo. Nós também somos responsáveis por respeitar direitos humanos. Então, isso faz toda a diferença. Você ter essa informação, se colocar nessa realidade e passar a praticar. Isso também é muito importante, a gente levar isso à frente. Não só ficar no campo do diálogo, em sala de aula, assistindo um vídeo, mas você praticar isso diariamente. Então, você começa a mudar determinadas expressões, comentários, julgamentos que você faz contra outra pessoa. Já começa se controlando para não praticar algum eventual trato racista, machista, capacitista. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Eu vou aproveitar que a professora está falando isso, que ela me lembrou de uma história interessante. Eu estava um dia desse atendendo na defensoria, e assim, o nosso atendimento é sempre em contato com a população. Isso é muito bom. E aí eu estou lá atendendo o pessoal, tudinho. Tinha lá uma quantidade de pessoal referente a uma determinada causa. Eu procuro não falar das causas específicas aqui. E aí tinha um conjunto lá, umas 30 pessoas referente a uma comunidade que queriam uma atuação nossa em defesa da comunidade. A comunidade estava sendo atacada no processo possessório e ela queria que a defensoria fizesse o processo de defesa dela. Ok, tanto faz, essa é a nossa atuação mesmo. E aí um deles levanta e diz assim, mas doutor, o nome do canal é E aí, doutor Carlos, porque a pessoa pergunta, e aí, doutor Carlos, né, sempre. Mas doutor, a gente estava tomando as nossas providências por lá, eu não vou discutir as providências que eles estavam fazendo, que era uma coisa bem errada. E aí, de repente, apareceu o pessoal dos direitos humanos, eles vêm aqui só para nos atrapalhar. Aí eu peguei, eu achei aquilo muito curioso. Aí eu disse bem assim, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Vocês têm noção que a instituição onde vocês estão é uma instituição voltada para a defesa dos direitos humanos e que esse tal de direitos humanos que você está personificando aí, eu sou um dos personagens? E aí eu vi aquele momento de apoplexia. Ele não se tinha dado conta disso. Ele não leva em consideração que ele está ali utilizando a defensoria pública porque esse é um direito humano dele assegurado na Constituição, que ele tem liberdade de expressão para criticar alguma coisa porque esse é um direito humano que viabiliza, que ele conseguiu ir até a defensoria porque ele tem liberdade de locomoção. Tudo isso é direito humano. Nós estamos aqui hoje graças aos direitos humanos. Mas o que ele estava inconformado é porque justamente a atuação do direitos humanos que ele estava fazendo era justamente para alguém que ele entendia como sendo um proscrito social, um outcast mesmo. Então,
era alguém que estava fazendo uma prática criminal e que merecia ser repreendida pelo Estado. Até porque há uma grande confusão nisso. A atuação de defensores de direitos humanos não é uma atuação contra o ordenamento jurídico. Há auto lá. Então, por exemplo, onde há mais choque nisso é com relação à legislação penal. Então, a legislação penal está aí e ela existe justamente para a defesa básica de direitos humanos. Código Penal, artigo 121. Não está escrito lá desse jeito, mas eu vou dizer, é proibido matar alguém. Então, assim, o fato de haver um comando legal proibindo alguém de matar alguém é justamente pela salvaguarda do direito à vida. E é óbvio que todo defensor de direitos humanos vai atuar em prol da ordem dentro do nosso meio. E essa ordem você faz a atuação, obviamente, da atuação repressiva do Estado, até porque os defensores de direitos humanos não atuam contra o Estado. Até porque o nascimento do Estado tem uma justificativa em si, que é justamente através, neste ponto, da atuação do combate à criminalidade, por uma das características mais fundamentais do Estado, monopólio do uso da violência. Ponto. Então, o Estado existe primitivamente e primordialmente para isso. Então, não é essa a nossa atuação. Mas quando nós nos levantamos para dizer, ei, não faça tortura, ei, você não pode executar um encarcerado, o encarcerado não pode ser submetido à humilhação, aí lá vem a pergunta, dizendo que, na verdade, a defesa dos direitos humanos é a defesa do direito dos humanos. Professora, como é que a gente explica para o aluno, para quem está acompanhando, para qualquer pessoa, qual é a diferença disso e por que surge isso? As pessoas, elas têm algumas dificuldades de analisar e identificar o que é muito óbvio. Olha a expressão, direitos humanos. Existe uma característica muito básica e muito importante a respeito dos direitos humanos, que é a universalidade. A universalidade dispõe que os direitos humanos são direitos de todos e de todas, independentemente das suas escolhas de vida. Então, se uma determinada pessoa humana escolhe, ou até mesmo não escolhe, praticar um crime de maneira dolosa, culposa ou por omissão, não importa, se ela praticou um crime, isso não lhe torna menos humano ou lhe faz deixar de ser humano. Então, ele vai continuar sendo titular de direitos humanos. Ah, professora, mas por que os direitos humanos dá tanta importância, tanta relevância para os encarcerados e, eventualmente, menos importância, menos relevância para quem não está encarcerado, o cidadão de bem, entre aspas? Eu vou lhe responder o porquê. Porque as pessoas que estão em situação de cárcere, elas estão mais vulneráveis a violações de direitos básicos, como a integridade, como a vida, integridade física, psíquica, diga-se de passagem, e dentre outros direitos. Então, esse grupo de pessoas está vulnerabilizado pelo Estado. Quem está em um estabelecimento prisional administrado pelo Estado está sob a tutela estatal. Então, o Estado é responsável pela guarda, pela proteção, pela tutela desse grupo de pessoas. E por que os direitos humanos dá tanta ênfase? Porque aquele cenário, aquele ambiente é um ambiente altamente propício e também um ambiente que muito ocorre as violações de direitos humanos. Não sei se vocês já frequentaram um estabelecimento prisional. Eu sim, na qualidade de advogada, acredito que o doutor também, na qualidade de defensor público. Aquele é um ambiente terrível, degradante. Não há um mínimo de dignidade para aquele grupo de pessoas. E eles continuam sendo humanos, continuam titulares de direitos humanos. Você nasce e morre titular de direitos humanos e nada do que você fizer vai mudar essa realidade. É por isso que os direitos humanos são para todos indistintamente. Não há uma distinção para os direitos humanos entre o cidadão de bem e aquele que comete crimes dos mais reprováveis possível. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma observação. Tem um filme que eu gosto bastante, que ele discute sobre liberdade. E eu já falei sobre liberdade no outro programa, aqui no canal, vou deixar aí o link aí para vocês acompanharem. Porque assim, há uma confusão muito grande da liberdade que nós temos enquanto seres humanos, a liberdade nacional nossa e essa liberdade lisérgica, psicodélica que estão defendendo por aí nas redes, cara. Eu acho interessante essa discussão deles, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Que é uma liberdade restrita para quem está querendo, mas não é liberdade para o outrem, não é verdade? A gente tem que ter muito cuidado com o que nós alimentamos, porque aquilo pode se voltar contra nós. E é justamente esse ponto. Então, assim, tem um filme interessante, eu vou deixar o link para vocês, que o nome do filme é O Povo contra Larry Flynt. É um filme documentário, meio comédia interessante, que conta a história do dono de uma revista pornográfica americana, Hustler.
É o Larry Flynt para cá. Então, o filme ele conta muito interessante a discussão que levou à Suprema Corte Americana, onde ele foi autorizado a fazer paródias de nível escatológico pela Suprema Corte. Olha só a discussão, quanto ela está atual e brasileira, por acaso. E uma das frases interessantes que tem por lá, ele diz bem assim, o personagem representando o Larry Flynt. Ele diz assim, se a Suprema Corte garante a minha liberdade de eu falar a bobagem que eu desejar, então ela garante a todo mundo. Olha, eu estou falando de uma realidade jurídica diversa, mas é justamente esse o ponto que a gente quer discutir com relação a essa questão específica de direitos humanos. Os direitos humanos que existem para os humanos que disseram, eles não são direitos humanos que são escolhidos à vontade, eles são direitos humanos que valem distintamente para um e para o outro. O grande problema da relativização é que quando você permite a relativização de direitos humanos, você permite com que haja uma autoridade a fazer justamente essa relativização. Então, eu atuei na defesa das pessoas, das famílias que eram de parentes dos assassinados no massacre carcerário do dia 1º de janeiro de 2017. Eu sou defensor de direitos coletivos, então estava atuando nisso e ouvi relatos de dezenas de famílias da assistência social e tudo. Imagine se o caso, determinado interno teve a cabeça arrancada e feita de bola de futebol na frente dos outros. Um outro interno, ainda vivo, teve o globo ocular arrancado e feito de bolinha de gude para jogar na frente dos outros. Um dos internos que foi assassinado era uma pessoa que tinha sido encarcerada por conta de débito de pensão alimentícia. Dentro de um estabelecimento de internação compulsória, dentro de uma cadeia, pode estar qualquer pessoa. Pode estar o homicida, pode estar o pai que, num ataque de fúria, matou o estuprador da sua filha. Pode estar o traficante. Pode estar a mãe que roubou ou furtou fralda ou leite para alimentar sua família. Teve um caso recente, eu vou deixar o caso recente, onde o STF, através da decisão do ministro André Mendonça, não permitiu que fosse liberada. Pode estar a pessoa que teve um acidente de trânsito, pode estar alguém que teve uma briga num bar, pode ter aquele pessoal, aquele cidadão de bem que discutiu com a esposa e acertou e agrediu ela, pode estar qualquer pessoa, você que nos acompanha, qualquer pessoa está sujeito à internação em estabelecimento dessa natureza. E isso é interessante porque exemplos aconteceram agora. Porque nos ataques vis que aconteceram à República no dia 8 de janeiro, nós tivemos centenas de pessoas que foram encarceradas. E a discussão de direitos humanos, ela veio à tona. Porque naquele momento aconteceu de novo a epifania reversa. As pessoas imaginaram, não, elas constataram que nunca imaginaram, que era a sujeição e disseram, as condições dos estabelecimentos carcerários eram horríveis. Como se elas tivessem sido horríveis naquele momento. Na verdade, elas sempre foram horríveis. E essa é a grande importância da discussão nesse atual momento. E talvez a gente não tenha outra oportunidade, professora, do que nesse ano de 2023 fazer uma discussão sobre isso. Porque até 2023, a discussão muito básica era bandido bom era bandido morto. Um adágio muito comum na boca de nazifascista ou então de besta mesmo que fala uma leseira dessa. Porque se o parâmetro para quem até é bandido é para quem foi encarcerado, então todas as pessoas que estão encarceradas são bandidas e merecem estar mortas? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque nesse talante, por essa métrica, qualquer pessoa é bandida e qualquer pessoa merece ser morto. Por quem? Pelo outro encarcerado? Pelo Estado exagerando? Por qualquer pessoa? Não, efetivamente não. Mas eu acredito, professor, que o que não está acontecendo seja uma reflexão. Eu acho que na cabeça dessas pessoas, nazifascistas, na cabeça dessas pessoas, não há um reconhecimento de que esse direito humano básico, que é a garantia de integridade física, não aconteça. Eu acho que é coisa diferente. A senhora acha, professora? Eu concordo plenamente. O que está acontecendo, então? Eu acredito que é mesmo uma era da desinformação. E, consequentemente, acredito que a viabilidade, a facilidade que a internet dá, permite com que esse grupo de pessoas sempre existiu.
sempre existiu esse lado B. Prefiro me reportar assim. O lado B contrário aos direitos humanos. Mas a gente ouve o lado B. Esse lado eu não quero ouvir, não. Então, hoje eles se sentem à vontade para manifestar a sua opinião, para compartilhar essas atrocidades, esses absurdos que muito me entristecem. Pessoalmente, eu fico muito triste ao ouvir esses relatos, a ver comentários na internet, eventualmente até um comentário nesse vídeo. Nós não estamos imunes a isso. Não, eu estou provocando, inclusive. Se você for um nazifascista, comenta aí, critica, tá? Que a gente vai fazer o comentário. Eu preciso entender a sua lógica. Nós precisamos dialogar. Eu acredito que o diálogo ele é muito importante para que a gente, com respeito, com compreensão, possa eventualmente agregar um pouco a você, pessoalmente falando, para que você possa evoluir suas ideias, desenvolver melhor suas ideias. Porque, a meu ver, não há de forma alguma como defender qualquer coisa que é contrária, que atinja, que viole um direito humano. Porque é direito de todos, é seu direito também. Então, quer dizer que aquela pessoa pode ter direitos violados, então, consequentemente, você vai ter no futuro. Então, imagine você ser fruto, você ser vítima de uma prisão arbitrária. Você vai buscar se beneficiar do habeas corpus, porque esse é um direito conquistado na evolução dos direitos humanos. E não foi isso que o Daniel Silveira estava pleiteando, justamente? Exatamente. Quem defendeu a volta do ato institucional número 5... Disclaimer aí, tá? A gente não está fazendo crítica, isso aqui é fato neste ponto, tá? É uma constatação. Tá? Então, assim, era um bando de gente, e nesse caso específico do Daniel Silveira recente, pleiteando a violação de direitos humanos básicos, pleiteando a AI-5, e no primeiro momento, onde se vê encalacrado judicialmente, está pedindo o habeas corpus. Justamente um dos principais instrumentos que o AI-5 jogou na lata do lixo. Então, por favor, seja pelo menos coerente. Se você está nesse meio paralelo de vivência do Estado, você não pode fazer pleito ou uso desses instrumentos. Porque mandado de segurança, habeas corpus e outros instrumentos é só para quem acredita em direitos humanos. São direitos humanos. O habeas corpus ele é secular, é muito antigo. Então, foi um direito conquistado nessa evolução gradativa, é um direito, inclusive, lá de primeira dimensão, onde as prisões arbitrárias eram a regra, violência, tortura, que infelizmente ainda existe nos dias atuais. Então, veja essa arma como ela é poderosa, como ela é grande, ela é forte, contra violações agressivas a direitos humanos. E todos nós estamos sujeitos a isso, especialmente as pessoas negras mais vulneráveis, economicamente hipossuficientes. Então, são esses grupos que devem ser nossa prioridade para que a gente possa continuar defendendo. Esse, inclusive, é um papel que a Defensoria faz brilhantemente, de defender os mais vulneráveis para que eles possam garantir o mínimo de dignidade para si e para sua família. Eu acredito que nessa hora, para quem esteja já acompanhando até aqui, você que conseguiu chegar aqui até o final, tá? Porque tem uma turma que... Espero que sim. Tem uma turma que acompanha, assim, mas tem uma turma que vai saindo. Que vai desistindo no meio do caminho. Que tá vendo que eu já estava ficando com cara de aborrecido, é porque realmente essas coisas irritam. Com certeza. Eu me lembro que uma jornalista da CNN, a Daniela Lima, estava dizendo, eu acho um absurdo as pessoas, ela disse que tinha raiva das pessoas que tinha na camisa dela escrito assim, Ustra Vive. Inclusive, doutor, um ponto importante, existe uma diferença abissal entre liberdade de expressão e violação a direitos humanos. Então, eu não posso me utilizar da liberdade de expressão para violar um direito humano. Então, são coisas que nós precisamos pontuar. Nenhum direito, ele é absoluto. Então, usar numa camiseta uma frase que representa essa violação a direito humano é errado, é indevido, deve ser reprovável, porque a liberdade de expressão ela tem limite. Então, você tem que entender onde começa e onde termina a sua liberdade de expressão. Então, eu não posso usar a liberdade de expressão para ser racista, para ser sexista, antissemitista, que é repudiar, praticar ódio contra o grupo judeu. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E a preocupação com isso, já que a gente já está caminhando agora aqui para o nosso encerramento, assim, a discussão sobre direitos humanos é algo amplo, não vai caber num canal nesse formato. A professora está pesquisando isso aqui no doutorado dela, então vai vir aí página que não acaba mais para poder discutir isso. Mas o que nosso objetivo é justamente fazer a reflexão para quem acompanha uma discussão sobre algo tão importante como se fosse algo tão distante ou algo tão relativo. Olhe só o que aconteceu essa semana. Uma pessoa que foi apontada como sendo praticante de uma atividade criminal, como se tivesse furtado algo, foi apontado como ladrão na rua, foi linchado e morto. Porque o raciocínio que existe popular continua sendo o mesmo.
que se você é bandido, você tem que ser morto. Então, da feita que alguém te aponta como bandido e você é reconhecido como tal, foi dada uma autorização, sabe-se lá por quem, para que você possa ter sua vida suprimida. E já houve casos de pessoas aqui no Brasil, de pai e filho que foram agredidos na rua porque acharam que eu era homossexual. Absurdo ao cubo. Porque se fosse não era problema e ainda que fosse, olha o absurdo que eu ainda estou falando, ainda que fosse, cadê a autorização para alguém fazer essa agressão? Nós já tivemos o caso do índio Pataxó, que foi assassinado simplesmente porque estava dormindo, porque se compreende que a vida ela vale menos para quem valeria menos. E eu acho, professora, sinceramente, que esses neodefensores que têm a conta de direitos humanos, eles na verdade só estão pregando aquilo que Gunther Jacobs entendeu, que é justamente que existe um direito diferente para as pessoas. Para o encerramento, dessa vez, vai ser a professora com a conclusão. Então, por favor, professora, estou certo ou estou errado? Ou a gente está vivendo num mundo paralelo que simplesmente a gente não está entendendo? Porque eu acho que o cara lá do outro lado está achando que a gente está errado. Não, de forma alguma. Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio, né? Eu sou otimista, espero que o doutor também seja. E eu espero que, com o passar do tempo, nós consigamos cada vez mais incorporar o que de fato são os direitos humanos na vida de todas as pessoas. Aqueles que atualmente defendem e aqueles que ainda têm as suas resistências. Mas as resistências, eu prefiro acreditar que são fruto de baixa informação, baixo conhecimento, uma ignorância que pode ser mudada, que pode ser combatida. Então, a arma mais poderosa sempre vai ser e sempre será a educação. Só que uma educação formada por conteúdo de qualidade, conteúdo honesto e, como nós estamos aqui buscando fazer de maneira democrática, né? Democratizar, compartilhar. Não adianta eu ficar em casa lendo livros e livros, escrever uma tese de doutorado, o doutor que acabou de publicar o livro recentemente também, que envolve direitos humanos, e guardar isso para nós. Não, nós temos que compartilhar e defender também. E buscar agir sempre dentro das nossas possibilidades e também oportunidades. Então, eu acredito que quem defende direitos humanos para homens direitos, que era o que nós comentávamos ainda há pouco, há muito que evoluir. Repito, a educação é o ponto crucial de tudo. Inclusive, a nossa baixa qualidade da educação é uma das razões lá da raiz do problema que fazem com que os nossos índices de criminalidade sejam tão altos. Só você observar, a população carcerária é majoritariamente negra e pobre. E já que a professora está levando a instigação de um outro tema, eu vou deixar isso para a gente discutir em um outro momento no nosso canal. Já deixou o convite, professora. Obrigada. E já que ela falou que educação é essencial para tanto, eu espero que você que acompanha até o momento tenha achado que esse momento de instrução tenha sido essencial. Dessa maneira, quem acompanha até aqui, deixa aí o comentário, faz aí as críticas e sugestões e acompanha a gente com certo.